Porque o que nós estamos passando, vivendo nos dias de hoje, muitas fomes, muitas dificuldades entre as pessoas, isso aí não é nada do que vai acontecer no período da grande tribulação. Então, as pessoas estarão trocando 1 quilo de farinha. Olha que absurdo. 1 quilo de farinha ou 1 quilo de cevada, como o texto aqui também está nos aplicando, por um dia de trabalho. Imagina comigo um dia de trabalho de um servente, que é uma profissão muito indigna e é uma das profissões que mais existem pessoas que ocupam pelo fato dos nossos grandes desenvolvimentos, né? Os nossos prédios, as nossas casas, tudo é necessário que tenha aí a presença do servente. Aí estamos aqui falando do servente para poder ter uma noção do valor do salário. Quanto que é mais ou menos o dia de um servente, em especial aqui em Belo Horizonte, está na média aí de uns 80 a 100 reais. Mais ou menos, 80 a 100 reais. Às vezes você vai encontrar valores menor do que 80 reais um servente ganhando. Agora imagina comigo, um trabalho pesado como este, um trabalho importante e necessário como este, que é de um servente. E este camarada, essa pessoa vai trabalhar o dia inteiro e no final do dia o seu valor de trabalho, o seu dia de trabalho vai estar valendo apenas para comprar 1 quilo de farinha. Aí você pensa comigo, mas para que o servente vai comprar 1 quilo de farinha? Eu quero que você imagine no pão, que é o nosso alimento básico. Quanto é que não estará valendo um pãozinho? Hoje nós temos aí uma média de preço do pãozinho, o pãozinho nosso chamado de pão francês, pão comum do dia a dia de todo mundo, mais ou menos aí 50 centavos. Hoje em dia, que na minha opinião já é um preço absurdo, imagina no período da grande tribulação, se 1 quilo de farinha estará valendo uma média de 80 reais. Quanto que não estará valendo um pãozinho que, além de ter a farinha, é necessário que tenha os outros condimentos que o pão necessita, sem falar da mão de obra do padeiro, sem falar do lucro do dono da padaria e por aí vai. Então, só para você ter um cálculo e imaginar o que será verdadeiramente uma alta inflação. Então, quando entrar este cavalo preto, ele vai trazer essa instabilidade. E isso vai causar um caos enorme na sociedade e as pessoas não terão condição de comprar o seu pãozinho de cada dia. Isso é uma questão muito preocupante e é por isso que nós precisamos de entender, compreender e querer estar do lado de Cristo hoje, não é amanhã não. Não esqueça que as aulas que são dadas aqui neste canal também são aulas evangelísticas. Nosso intuito, o nosso objetivo é levar você a Cristo. Nosso intuito primordial aqui é levar você a Cristo e dizer para você que Jesus ele quer te livrar da ira vindoura, da ira futura. Portanto, escapa-te por tua vida. Aceita Jesus como seu Senhor e Salvador e você vai estar livre deste momento de atrocidade que é a humanidade. Daqui a pouquinho, isso não vai demorar muito para chegar não, daqui a pouquinho isso estará acontecendo e oxalá, se você que está aí nos acompanhando já estiver na glória juntamente comigo, porque eu vou estar lá. Cláudio Silva, que está aqui por detrás das câmeras, eu tenho fé também que ele estará lá. E você? Vai ficar aqui na mão do anticristo? Em nome de Jesus, nós profetizamos salvação na sua vida, salvação na sua casa, na sua família, para a honra e glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você já compreendeu, então, aí sobre a abertura do terceiro selo, e agora nós vamos para a abertura do quarto selo, que está em Apocalipse, capítulo de número 6, a partir do versículo 7, que está escrito assim: E vi quando o Cordeiro abriu o quarto selo, e observe que tudo é o Cordeiro. Todas as coisas que vai acontecer, que estão acontecendo, está sob o controle e o domínio do Cordeiro de Deus. Você pensar, o anticristo ele tem poder para poder fazer todas essas coisas. Ele está fazendo tudo sobre o governo, o comando do Senhor Jesus Cristo. O falso profeta, ele estará também fazendo todas as coisas, mas é claro, sobre o domínio, sobre o controle do Senhor Jesus Cristo. O Leviatã, ele também estará dando a sua contribuição, mas ele tem seu limite, ele está também sob o controle, o domínio do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus. Ele nunca perde o controle da história. Vou prosseguir aqui a leitura. E vi quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto querubim que dizia: Vem e vê.
E olhei e vi que apareceu um cavalo amarelo. Estamos aqui no quarto animal, o quarto cavalo. E o que estava montado nele se chama Morte e Hades. E o Hades o seguia, e foi-lhe dada a autoridade sobre a quarta parte da terra para matar com a espada, com a fome e com as enfermidades e com os animais selvagens. Então aqui nós estamos diante do quarto selo que vai acontecer. Este detalhe quentíssimo que acabamos aqui de passar para você está falando que quando surgir o quarto cavalo, ele estará tendo uma companhia chamada morte. Imagina a quantidade de pessoas desta feita que estará agora morrendo também. Já estava morrendo pessoas, muitas pessoas. Agora muito mais pessoas estarão ainda morrendo. E o texto fala que o Hades está seguindo. Por quê? Porque a morte e o Hades, eles andam atrelados, eles andam lado a lado. Porque a morte ceifa e o Hades guarda. Mas para a glorificação do nosso Rei Jesus, até esses dois agentes aí, né, que são muito importantes para o juízo de Deus, eles também vai chegar o dia em que eles serão julgados. O próprio Deus, Jesus Cristo, estará pegando a morte, pegando o Hades e lançando no lago de fogo, que é a segunda morte. Isso vai acontecer lá no trono branco, lá no juízo final, após o milênio. Porque até então, até o juízo final, Deus precisará desses dois agentes. O primeiro chamado morte e o segundo chamado Hades, que é o lugar ou o mundo dos mortos. E o texto continua falando que nesse momento em que for manifestado através do cavalo amarelo esses dois personagens importantes, o texto fala, foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar com a espada, e também com a fome, e também com enfermidades e os animais selvagens. Você já compreende que vai ter muitas enfermidades, muitas pestilências acontecendo e ela aumentará a sua potência na abertura do quarto selo. Então, muitas enfermidades, muitas guerras sobre guerra, nação contra nação, blocos de nações contra blocos de nações que estarão organizados já nessa época. Então, muitas guerras, muitas mortes e muitas qualidades ou tipos de fomes. Mateus capítulo 24 fala de tudo isso. Fomes, no plural, vários tipos de fomes estarão acontecendo. E um dos aspectos que não é falado lá em Mateus capítulo 24 é falado aqui, os animais selvagens. Eles deixarão as florestas. Eles deixarão os lugares específicos, como nós conhecemos as savanas africanas, e invadirão as cidades e atacarão as pessoas. Imagina que atrocidade que estará acontecendo com os habitantes da terra nesse período chamado de grande tribulação. Você já entendeu também o quarto selo? Eu preciso avançar aqui e te convido a continuar com a sua Bíblia aberta em Apocalipse capítulo 6. E desta feita nós vamos ler a partir do versículo 9, porque agora é a abertura do quinto selo. Quando o Cordeiro rompeu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que foram degolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que mantinham. E começaram a clamar com grande voz, dizendo: Santo e soberano, fiel e verdadeiro, até quando haverás de esperar para julgar e vingar o nosso sangue derramado por aqueles que habitam sobre a terra? Quando nós estamos aqui fazendo a menção aqui do quinto selo, nós vamos observar que as pessoas que estão morrendo aqui são as pessoas que estão contrárias ao anticristo. É muito importante termos aqui essa observação. A maioria das pessoas que morrerão, elas serão pessoas contrárias ao sistema. Então, essas pessoas se tornarão alvo do anticristo. Essas pessoas se tornarão alvo do falso profeta. E essas pessoas, sendo denunciadas, elas serão alvos de perseguição. E com isso, essas pessoas vão morrer porque elas estão ouvindo algo exclusivo e especial, porque os anjos, nesse momento,
estarão pregando aqui na terra. E eles estarão com a mensagem do Evangelho eterno, dizendo: rendei a Deus e dai-lhe glória. Então as pessoas vão entender que elas terão a condição de se salvar, mesmo que agora elas terão que sofrer essas perseguições e terão que serem mortas também. Mais um motivo para você querer ser arrebatado. Viu? Porque no período da grande tribulação essas pessoas serão atacadas, essas pessoas serão castigadas e morrerão porque elas não vão negar a sua fé. Então, vale a pena hoje escapar pela nossa vida para que não tenha a necessidade de no futuro passarmos por isso aí. Tá bom? De uma forma literal, porque será o único mecanismo, porque a igreja já saiu. O Espírito Santo saiu com a igreja, então essas pessoas terão que estar ali, com fé, com muita fé mesmo, e ficar ali contrário ao sistema a ponto de perder a sua cabeça. Mas o texto aqui nos alegra também que essas pessoas, elas não vão abaixar a sua cabeça. Elas serão degoladas, né? Serão salvas e irão para debaixo do trono de Deus, e ali elas ficarão cobrando justiça na terra. Mas a questão é que Deus ainda, ele tem pessoas para serem salvas, e ele não pode ouvir o apelo daquelas almas que estarão ali debaixo do seu trono, clamando por justiça por causa da perseguição que elas estavam passando aqui na baixa terra. Então vamos ler o versículo 11. Então foram dadas a cada um delas uma estola branca, e foi-lhe dito que repousassem por um pouco mais de tempo, até que se completasse o número de seus companheiros e irmãos que haviam de ser martirizados, assim como eles foram martirizados. Então aqui nós entendemos que o clamor dessas almas não serão atendidos ainda, porque tem muitas pessoas ainda na grande tribulação que serão salvas, que passarão pelo mesmo processo, subirão para debaixo do trono também, ficarão ali aguardando os demais mártires que serão salvos ainda no período da grande tribulação. E olha, nós ainda estamos no 5º selo, tá bom? E vamos então, Apocalipse 6, a partir do versículo 12 até o versículo 17, vai estar nos falando sobre o 6º selo.